Fala pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas tecnologias que muitas vezes a gente não dá importância, né, na bike, mas que traz algumas vantagens importantes, né, nas nossas atividades, treinos, né, para quem faz provas, né, para quem usa o ciclismo de forma profissional. Vamos falar um pouquinho e eixo boost. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. Galera, até um tempo atrás, né, a gente via muito nos quadros aí das bikes. Aí as blocagens, né, tradicionais, tanto na frente como atrás. Isso aqui, né, para fixar as rodas tanto na suspensão quanto no quadro. A gente tinha aí uns tamanhos mais ou menos de 100 milímetros ali para a dianteira, né, e 140 milímetros ali para a traseira, mais ou menos, né, mudando um pouquinho, variando um pouquinho, dependendo ali das marcas e dos modelos de quadros. Então, hoje a gente tem uma tecnologia bem interessante, né, que eu acredito que veio para ajudar, que é o eixo boost, né? O eixo boost ele trouxe um alargamento maior tanto ali do eixo, né, da suspensão, quanto ali da parte de trás, né, do chainstays das bikes, trazendo algumas possibilidades interessantes, né? Vou deixar aqui, ó, só para vocês verem a diferença, né? E essa diferença, pessoal, aqui na mão, vocês podem ver a construção do eixo boost, né, e a construção aqui da blocagem, e dá para ver, né, o quanto mais seguro é o eixo boost. Aqui muito fininho, né, e aqui um pouco mais construído, e a questão do material utilizado, isso não reflete no peso, muito pelo contrário, né, o eixo boost ele é muito menos pesado, né, do que a blocagem. Então, só para deixar aí para vocês a título de informação. A gente percebe, né, que hoje os eixos boost aí nas suspensões e também nos quadros estão se difundindo, né, de uma forma muito mais rápida do que a gente imaginava, né? Isso trazendo alguns benefícios interessantes que muitas vezes a gente não sabe, né, desses benefícios. Vocês sabem, né, que os eixos boost eles são muito mais largos, né, do que esses convencionais, conforme eu mostrei aqui, né, conforme essas blocagens, né, que a gente utilizava nas bikes antigamente. Então, com todo esse alargamento, né, surgiram aí algumas vantagens, né, através de estudos, testes. Então, muito interessante, né, essas vantagens que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, maior mud clearance. E o que é que isso significa? Esse termo aí em inglês. Olha, galera, esse termo ele significa que a bike, né, o quadro ali sofreu um maior alargamento ali no chainstays, trazendo algumas possibilidades interessantes que eu queria frisar. Primeiro, a possibilidade, né, dessa área planejada não acumular tanta lama quanto era acumulado em regiões ali onde a gente utilizava quadros aí com blocagem, ou seja, eram um pouco mais estreitos, então isso acaba facilitando o acúmulo de lama e muitas vezes trazendo problema ali para as nossas atividades, até também em alguns momentos ali para a bike podendo danificar ali o conjunto, né? A gente sempre pedalou, né? Eu acredito que vocês também, em momentos quando a gente pega muito lama e vê que se acumula muito facilmente lama ali, tanto na suspensão quanto ali na parte de trás, próximo aos pneus. Então isso já vai ajudar muito quanto a essa questão do acúmulo de lama. A outra questão também, possibilidade muito interessante, né, é que esse alargamento traz a possibilidade de você poder utilizar grupos de 12 velocidades de forma nativa, né, que é muito importante para você ter uma total eficiência do seu grupo, do seu equipamento. Já que quando você instala um grupo, né, você quer usá-lo, né, em toda a sua amplitude, em toda a sua performance, trazendo bons resultados. Terceiro, a possibilidade também de utilizar pneus aí muito mais largos, né? A gente via até então pneus
2.0, 2.10, 2.20 no máximo. Agora vocês podem utilizar, né, pneus 2.25, 2.30, chegando até 2.50, ou seja, existem alguns quadros também que aceitam um pouco mais do que isso, certo? Em questão de largura de pneus. E o que isso traz de vantagem, né, na prática? Isso traz de vantagem, primeiro, né, que você vai ter uma área de contato desse pneu maior ao solo. Muitas pessoas, né, questionavam a questão de rolagem desses pneus mais largos, né, mas isso se desmistificou com o tempo e foi comprovado que pneus mais largos eles trazem maiores benefícios quanto à rolagem também. E não só isso, né, mais tração ali nas subidas, quando você precisa de um pouco mais de tração, né, a área de contato maior, maior grip também em curvas bem técnicas, né, trilhas técnicas ali que você precisa utilizar todo o conjunto ao extremo, sem falar na possibilidade de você utilizar uma calibragem mais baixa. Com tubeless, né, fica excelente, e esses pneus mais largos, você fica muito mais confortável ali em cima da bike, trazendo muitas possibilidades em relação eficiência, né, relação resultado com a utilização de pneus mais largos. Outra coisa interessante que eu citei e gostaria de frisar um pouquinho mais é quanto à utilização, né, de grupos de 12 velocidades de forma nativa. Eu vejo muitas pessoas comprando quadros, né, e bikes aí que não aceitam boost, né, e depois querem converter aí para o seu grupo, né, para 12 velocidades, utilizando anteriormente 9, 10, 11, enfim. Eu acredito que muitas vezes alguns problemas, né, circunstanciais na hora dessa conversão, a pessoa não faz uma análise porque muda toda a configuração ali em relação à questão do quadro, ou seja, aquele quadro foi desenvolvido para usar até 11 velocidades, você vai ter na hora de conversão alguns problemas como alinhamento ali na hora da corrente em relação ao cassete, você vai ter também dificuldades, né, e precisão e falta de precisão na passagem de marchas, é bom salientar isso. Então, é necessário a gente pensar, né, se de fato vale a pena a gente ter um grupo de 12 velocidades aí em quadros, né, que não são compatíveis. A galera muitas vezes não pensa nesses problemas, né, que podem vir a acontecer e acabam se estressando um pouco, né, porque de fato você vai ter ali pequenos problemas e muitas vezes você não vai conseguir alinhar bem o câmbio, né, em relação à passagem de marchas, né, você não vai ter também ali uma precisão, uma rapidez maior, às vezes ali em algumas marchas um pouco mais leves vai engripar um pouquinho, você também é, vai ter uma desregulagem, né, desse grupo, né, dessa transmissão com maior frequência. Então, esses são os problemas, muitas vezes, de você não ter um quadro apropriado aí com eixo boost para a utilização de grupos de 12 velocidades. Outra coisa que impacta muito em relação à questão da maior rigidez, você utilizando eixo boost na suspensão, né, utilizando no quadro também. Né, alguns estudos dizem que no mínimo você ganha 15% de rigidez a mais, né, em determinadas situações. Ou seja, esses ângulos, né, ali um pouco mais alargados, né, do chainstays traz essa maior rigidez não só para o quadro, né, mas também para as rodas, possibilitando aí que pessoas um pouco mais pesadas, né, utilizem aí sem aplicação de torção diretamente no quadro. Para pessoas profissionais, né, mais técnicas também, que sentam a bota aí nas trilhas, isso ajuda muito, essa rigidez traz mais performance, mais resultados, mais eficiência para as nossas atividades, treinos, enfim. Então, é uma coisa que você percebe essa melhora do conjunto como um todo, né, essa maior rigidez ali desses componentes. Outra coisa é a maior responsividade, ou seja, quando você tem um alargamento ali e um encurtamento, né, dessa parte traseira ali da bike, né, isso traz uma responsividade maior, né, nas acelerações, melhorando as retomadas, né, melhorando o seu ritmo nas atividades.
trazendo também mais desempenho, performance, então vale muito avaliar. Isso também trouxe a possibilidade das empresas, né, melhorarem aí toda a questão de geometria da bike, tudo isso aplicado aí ao desenvolvimento, né, do que trouxe o eixo Boost em questão de vantagens e melhoria. São pontos bem interessantes que a gente deve avaliar antes de comprar um quadro. Então, galera, eu sugiro para vocês, né, que estão pensando em comprar uma nova bike aí, que pensem, né, em comprar um quadro já com essa tecnologia. É uma tecnologia aí com tendência, né, de se firmar cada vez mais. Ou seja, a gente vai ver, né, de agora para frente muito mais aí bikes, né, utilizando essa tecnologia de eixo boost e trazendo esses benefícios para a gente ciclista, não só para ciclistas profissionais, mas também para a gente que é ciclista aí amador, é ciclista que gosta de apenas se divertir por aí. Mas você vai ter um quadro, aí você vai ter uma bike totalmente atualizada com essas tecnologias. Acredito que os pontos negativos em relação à tecnologia praticamente é inexistente, só a questão do preço, né, aí pelas fabricantes, né, pelas marcas, elas acabam, né, encarecendo muito a questão do quadro já com eixo boost em relação àquele quadro que não é eixo boost. Então isso traz para a gente ciclista, né, que não tem uma condição de comprar equipamentos mais tops, pensar nessa possibilidade justamente de comprar um quadro inferior pela questão dos valores. É um absurdo que as empresas cobram de diferença entre um quadro que não é boost e um quadro que é boost. Ou seja, então muitas pessoas analisam aí também a questão financeira na hora de decidir em comprar um quadro. Mas, né, se vocês tiverem a possibilidade, galera, compra um quadro aí com boost, vai te dar a possibilidade de você utilizar pneus mais largos, né, de você utilizar de forma nativa aí grupos de 12 velocidade, você vai ter também maior rigidez, né, dos componentes, você vai ter maior responsividade ali nas trilhas, né, você vai ter uma geometria que vai favorecer a sua performance, seu desenvolvimento aí no ciclismo. Não que as outras bikes não façam isso, né, mas tecnologia é sempre bem-vinda, né, e essa aí do eixo boost veio para ficar. É isso, quero agradecer aí a todos vocês, né, que vêm participando, comentando, né, curtindo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, né, para chegar os nossos vídeos aí até você, chegar também a outros ciclistas e ajudando aí com informações. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês e até o próximo vídeo.